Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos começando mais uma edição da TV JC. Todas as semanas a gente está aqui com você, debatendo um assunto, conversando, trazendo alguém para cá para o estúdio da TV JC para a gente conversar sobre um determinado assunto, não necessariamente política. Você sabe disso, né? Ainda que o nosso carro-chefe do portal seja política, não necessariamente a gente traz pessoas engajadas no movimento político aqui. Nós convidamos e ela aceitou com muita satisfação para a gente uma jornalista formada há 10 anos, a Santarena, Ronilma Santos, e que me encanta porque ela está desenvolvendo uma atividade que eu gosto muito, que é oratória. Né? Quem gosta de ler, quem gosta de apreciar literatura, quem gosta de palavras, né, mexe com palavras, gosta muito de oratória. Né? E a Ronilma está aqui com a gente para bater um papo sobre, afinal, o que é oratória? E também, por que não, quem é Ronilma Santos? Obrigado, Ronilma, pela tua presença aqui com a gente. Tudo bem, Jás? Eu que agradeço esse convite que realmente eu recebi com muita honra e alegria, principalmente por falar de um tema tão importante, que está tão presente na vida de todo mundo. Mais do que nunca, nós que vivemos num mundo interconectado, né, de muita comunicação, né, comunicação de vídeo, Sim. comunicação interpessoal, né? A oratória se encaixa muito nesse momento que eu estou dizendo de muito ruído, no sentido de você estar constantemente conversando com as pessoas, principalmente através do celular, seja gravando vídeo, seja se comunicando, né? E também eu percebo muito que cada vez mais as pessoas, principalmente os empreendedores, eles têm que ter na veia esse poder, esse dom, como eu falo, de comunicação para poder vender melhor. Principalmente. E a comunicação, Gesso, ela é uma habilidade primária. Ou seja, para você vender, você precisa se comunicar. Para você atender alguém, você precisa se comunicar. Para você trabalhar com bits e bytes, você também precisa de uma comunicação adequada ali. Então, a comunicação, a oratória, ela está presente em todos os segmentos. E a comunicação, a oratória, na verdade, nada mais é do que uma comunicação mais assertiva, mais direcionada para o teu objetivo. Então, é muito importante que todo mundo tenha esse cuidado, essa preocupação em como tratar ali a tua comunicação com o outro e com o veículo que você atua. Numa empresa, né, o chefe precisa de comunicação, né? E o que fica lá na ponta, lá na beira do balcão oferecendo o produto, também precisa. Também precisa, é a comunicação integrada. Se você não ajustar ali a comunicação dentro da empresa, começa o ruído. Ali começa o ruído. Ali, na verdade, começa a ruir todo o processo se não tiver uma comunicação assertiva e organizada. Todo mundo, desde o porteiro, o cozinheiro, o diretor comercial, todo mundo precisa entender o processo, o começo e o final, para que realmente haja algo assertivo nesse processo. Não existe uma oratória padronizada, no sentido de que uma oratória, um curso de oratória serve para todo mundo de qualquer categoria, de qualquer nível hierárquico de uma empresa. Não, tem que ser segmentado, é isso? O ideal é que seja segmentado. Por exemplo, qual o seu objetivo hoje? Você é um comunicador, você é um jornalista, então aquilo que vai ser aplicado na oratória para você vai ser diferente para alguém que mexe com exatas, mas a base da oratória é a mesma. O que é a base da oratória? A base da oratória é trabalhar a dicção, a entonação vocal, a linguagem corporal, a postura. Só que isso é a base. E a partir daí, a gente começa a segmentar realmente de como vamos colocar essa temática para aquele grupo. Quando você olha para uma pessoa e ela está se expressando, ela está se comunicando, você, como profissional de oratória, pessoa que estuda oratória, o que mais te chama a atenção nesse primeiro momento? Só para me ter uma ideia de o que teus olhos observam, né? E o que os teus ouvidos vão tentar escutar dessa pessoa? A linguagem corporal.
Linguagem. A linguagem corporal, porque ela é muito mais forte. A linguagem corporal, ela tem uma eficácia de 55%. Por exemplo, se eu entro aqui para uma entrevista Interessante. e eu estou de coluna jogada para baixo, se eu estou com o olhar baixo, eu já passo uma mensagem, Gesso, mesmo antes de abrir a boca. Porque a neurociência diz que a linguagem corporal ela é muito mais forte. Enquanto que a linguagem verbal, que é sim muito importante, ela só tem uma eficácia de 7%. Nilma, isso quer dizer que a linguagem verbal ela é menos importante de forma alguma. Ela é super importante. Só que, para que ela funcione 100%, ela precisa estar alinhada com a linguagem corporal. Porque se eu tenho uma mensagem, mas a minha linguagem corporal joga contra, vou ter sucesso? Não, vai atrapalhar, vai ter ruído. Por isso que tudo precisa estar ali alinhado. Linguagem verbal e linguagem corporal. Antigamente, eu não sei se é uma observação minha tola, se era uma observação de um leigo no assunto, mas se você, eu me perguntava muito também. Eu não tenho uma voz tonitruante, eu não tenho uma voz equalizada em relação a agudo, em relação a outro, mas eu tentei me comunicar a si mesmo, tentei ser um comunicador, porque é uma paixão para mim, fazer jornalismo sempre foi uma paixão, né? Mas eu sofri muito com é uma autopunição minha mesmo, poxa, eu não sou bom de voz, e aí como é que eu vou comunicar? Sim. Então eu dei esses passos aqui. Para a pessoa que tem esse medo, vamos dizer assim, esse preconceito, né, autopreconceito com relação à sua voz. A oratória, ela é uma mola propulsora importante para ela vamos dizer assim, se soltar e ir em busca dos seus sonhos? Muito importante. Inclusive, Gesso, eu também tenho essa questão. Eu nunca tive aquele vozeirão. Também achei que minha voz não era tão bonita. Mas a oratória também ajuda a trabalhar isso. Porque muito mais importante do que o que você fala é como você fala. E através das técnicas de oratória, nós aprendemos a falar com paixão, com ritmo, com emoção. Por exemplo, você pode ter uma voz muito ruim, uma voz que não seja considerada aquela voz perfil de jornal, mas se você usar de emoção, aquela narrativa empolgante, você vai conseguir atrair a atenção do teu público. Agora, se você tiver uma voz muito bonita, mas ainda assim você não souber utilizar técnicas de oratória, não vai ser tão eficaz. Por exemplo, digamos que eu tenho uma voz maravilhosa, majestosa, mas eu falo tudo no mesmo ritmo. Eu vou contar uma novidade e eu vou contar. Hoje eu ganhei um prêmio que foi isso, ninguém aguenta. Não tem um tom, não muda o tom, né? Não muda o tom, você precisa brincar com a sua voz. Subir, descer o tom. Subir, descer o tom. Tá falando de alegria? Então tem que ter a emoção de alegria. Tá falando de tristeza? Tristeza. Raiva. Então, a oratória, ela traz essas técnicas, até um pouco de arte cênica também, de teatro, de como você brincar, como você dá vida ali à tua narrativa. Isso é muito importante. Você falou aí que teve problema aí. Eu queria que tu colocasse essa questão aí que, vamos dizer assim, o pulo do gato, você sempre se achou o patinho feio da oratória, né, em função, mas era jornalista, e tem um fato que aconteceu na tua vida, e isso é público e notório. Sim. Aí, que aconteceu com uma entrevista tua para a Folha de São Paulo. Como é que foi isso aqui? Para poder o telespectador que não te conhece e que tu possa fazer essa revelação para a gente e servir de incentivo para quem quer trilhar nesse caminho. Que inclusive foi ali o divisor de águas para eu começar a buscar mais conhecimento sobre oratória. Eu já era jornalista, já fazia ao vivo, era jornalista da TV Tapajós, aqui, né, em Santarém, e exercia com muita tranquilidade ali o meu ofício. E também eu colaborava para a Folha de São Paulo, eu escrevia para a Folha de São Paulo. Nessa época, 2014, 2015, mais ou menos, não lembro exatamente, eu escrevi uma matéria para a Folha de São Paulo, e uma matéria totalmente científica, onde eu abordava a questão
do saneamento básico, na verdade, em Alter do Chão. E eu lembro que o tema da matéria era Alter do Chão está com coliformes fecais. Era uma pesquisa baseada, na verdade, era uma matéria baseada em uma pesquisa da UFOPA. E não tinha ali, Gerson, nenhum pingo, nenhuma vírgula de opinião minha. Tudo que estava ali era algo realmente da pesquisadora, era um fato. Só que Santarém é Santarém, né? Onde tudo acontece. E um colega pegou o link dessa matéria da Folha de São Paulo, pegou uma foto minha, onde eu estava assim com o cabelo pro lado, estava bem maquiada, estava com o ombro de fora, e colocou o seguinte título: Jornalista santarena detona praia de Alter do Chão. Certo. E a partir daí, toda a cidade praticamente começou a cair em cima de mim. Nas redes Né? sociais, já Nas redes sociais. Então, assim, eu acordei com várias e várias notificações. O que que é isso? O que que aconteceu? E muitas críticas, não apenas sobre a notícia, mas críticas, isso é muito comum na internet. Naquela época eu não estava acostumada, acredito que ninguém está acostumado, na verdade, com uma enxurrada de críticas. E muitas críticas sobre a notícia, sobre a matéria, sobre os fatos, jornalistazinha de merda, e também comentários de ataques pessoais, por exemplo, que eu não tinha voz de jornalista, como eu trabalhava na TV Tapajós, que eu não tinha perfil. Alguém que te assistiu na TV Tapajós já Isso. aproveitou o ensejo para fazer essa crítica que você Exatamente. tinha voz. Que eu não tinha o perfil de uma afiliada da Rede Globo, que eu era muito feia, que a minha voz era muito feia. Resumindo, Sim. que eu não devia existir. Só que, Gerson, uma crítica, duas críticas, ok. Agora, quando você recebe uma crítica que dura por uma semana, duas, três meses, né? E essa crítica, ela se amplia, vai para as emissoras, né? Porque tinha também colegas em emissoras me criticando. E eu andava na cidade, as pessoas me ameaçavam de morte mesmo, sabe? Foi algo Que assim, coisa, né? bem pesado. E eu comecei a assimilar aquelas críticas. Nossa, será que eu sou burra mesmo, como estão dizendo aqui na rede social? Nossa, será que eu sou tão feia? Porque, me desculpa, mas agora eu me acho tão maravilhosa. Mas na época, será que eu sou feia mesmo? Será que minha voz é horrível? Será que eu sou isso que as pessoas estão falando? E eu comecei a internalizar todas aquelas críticas de uma forma que eu não quis mais escrever. E foi quando eu não quis mais falar em público, escrever, eu tinha medo, eu tinha receio de ser xingada. E foi ali que eu entendi que as pessoas, Jesus, elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público, porque é a tua reputação que está em jogo, se você erra diante de uma plateia. E ali foi o momento Aí que eu... vem o medo, né? Aí vem o medo, porque é a tua profissão, As é do que pessoas você que vive. procuram o curso, elas te confessam isso aí, que a maioria, que Sim. percentual de pessoas nesse público que procura um curso de oratória diz que sente medo de falar? A cada 10 participantes dizem isso. Mesmo, é? Se a gente for olhar, esse é um medo que atinge a maior parte da população, e muitas pesquisas dizem que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de cair de avião e medo da morte, por exemplo, para você ter uma ideia. E sim, continuando a tua história, aí tu deste uma reviravolta na tua vida. Tu percebeu aí que uma oportunidade de, vamos dizer assim, mercado, ou uma oportunidade de fazer um curso e entrar nessa área? Primeiro eu precisava me desbloquear, sair dali do fundo do poço, porque eu via profissionais menos capacitados do que eu, crescendo profissionalmente, ocupando espaços, e eu falei, espera aí, tem alguma coisa errada aqui, porque eu estudei, eu me capacitei, eu gosto de obter conhecimento, mas é aquela pessoa ali que não sabe falar direito, não sabe escrever direito, ela está ali dominando, está ocupando posições que poderiam e deveriam ser de pessoas que se capacitaram para aquele cargo. E foi ali que realmente virou uma chave e eu decidi buscar ajuda. Foi quando eu saí de Santarém, fui fazer vários treinamentos de oratória fora, e aí eu voltei com outra mentalidade, de que eu nunca mais, Jesus, deveria ficar parada, né, venci aquele bloqueio, mas principalmente... Já atua há quanto tempo no mercado?
Você diz como Desde quando oratória, você como fez os cursos de treinamento? oratória? 2019. 2019, É, né? Então já tem um bom tempo, né? isso, Hum. desde 2019. E eu entendi algo primordial, que eu precisava entender qual era a minha identidade, quem era a Ronilma de fato. Porque, Jesus, se você não se conhece, se você não sabe quem é, você não sabe qual é o teu propósito de vida, todo mundo ao teu redor vai dizer quem você é, como você tem que agir e como você tem que falar e como você tem que se posicionar. E o treinamento de oratória, ele não é só técnicas, ele começa com toda essa reviravolta, essa mudança de mentalidade, porque de nada adianta você conhecer técnicas e não ter essa mentalidade renovada. Isso faz toda a diferença. Com base nessa tua experiência, eu posso dizer o seguinte, que essa questão da ser bom em oratória não é uma questão genética, de DNA, que nasce com a pessoa. Não é, não é. Isso é um mito, na verdade. Ah, fulano tem o dom de oratória, porque na verdade você olha uma criança de 6 anos e ela se comunica super bem. Ah, ela tem o dom de oratória. O que que acontece? Aquela criança que fala bem, na verdade, ela recebeu um estímulo dos pais ou dos professores e ela cresce muito à vontade para falar, para se comunicar, para se posicionar. Enquanto que uma outra criança que chega lá com o pai dela vai mostrar algo, vai contar algo, aí o pai tá assistindo TV, tá vendo futebol, a mãe tá vendo novela, sai moleque, sai daqui. Nem se expressa, né? Exatamente, essa criança ela vai se sentir rejeitada, ela nunca vai crescer à vontade para expor as ideias e para falar em público. Uma pessoa que faz um curso de oratória, né? Para se desinibir, para tirar esse medo que tu falas aí, que é muito presente nelas aí, ela começa, tu percebes que ela começa uma mudança na cabeça dela, ou na forma de se expressar, a partir de quanto tempo depois desse curso, ou é no decorrer desse curso que as mudanças já acontecem? Gesso, depende muito de pessoa para pessoa. No meu treinamento, eu criei um método. E o meu método, ele começa com MCTRP. Ele começa com a mentalidade. Na primeira parte, a gente trabalha a questão da mentalidade. M é de mentalidade. M é de mentalidade. C, de crenças limitantes. Porque todo mundo tem uma crença limitante. Por exemplo, eu ouvi muitas críticas em relação a você não sabe falar, sua voz é feia, e isso me travou por 3 anos. Então, todo mundo tem uma crença. O que é uma crença limitante? O nome já diz, é uma crença, é algo que você crê e que te limita de alguma forma. Então, nessa parte, nós começamos a identificar quais são as crenças limitantes de cada participante. Limitante no sentido da oratória, de se expressar? No sentido geral, de por que você está bloqueado na vida. Por quê? Porque realmente a comunicação ela te ajuda em tudo, ela é a base para o teu posicionamento como pessoa e como profissional. Você está sempre se comunicando. Então, M de mentalidade. M de mentalidade. Sim. C de crença limitante, a gente vai Certo. identificar essas crenças. Certo. Daí, após isso, é que nós vamos, de fato, para as técnicas de oratória, que eu te falei, respiração, linguagem verbal, entonação, trabalhar a tua voz, linguagem corporal, enfim, todas essas técnicas de oratória de dicção. E depois de trabalhar essas técnicas, a gente vai para o resultado. A gente vai avaliar como que cada participante, ele executa, né, essas técnicas que ele recebeu. Mas nenhum conhecimento é válido se você não consegue colocar em prática. Por isso que a última parte do treinamento é o posicionamento profissional. Quanto tempo dura o curso que você faz? Um curso para uma turma de 30 alunos, geralmente, é um intensivão que eu faço de 3 a 5 dias direto. E existe também a mentoria individual, que é 1 mês. Essa mentoria individual, que geralmente aqui políticos, profissionais como advogados escolhem, que ela é mais personalizada e ela dura 1 mês. São 15 horas de técnicas, onde você recebe todas as técnicas de oratória e 15 dias
eu fico posicionando, fico ajustando ali tudo que o participante faz. E o detalhe, o diferencial, Gesso, é que não é um curso que é teórico, que você recebe uma técnica aqui para usar quando sair daqui a uma semana. Não, você recebe uma técnica aqui de voz e já na sequência você já executa. Então, esse é o grande diferencial, é prática, prática, prática e prática. Essas técnicas, com o passar do tempo, elas vão se modificando com a ciência em evolução, com a ciência em andamento. Você vai incorporando a esse curso novas técnicas que tu aprendeste, alguma coisa nesse sentido. Tem isso também na oratória? Sim, sim, com certeza. Por exemplo, na questão do direito, da advocacia, tem muita coisa Hum, nova, hum, né? Atendimento, técnicas de rapport, que é gerar a conexão de imediato hum, com o outro, com a pessoa que está ali com você, técnicas de espelhamento, tem muita coisa nova. uhum. Ronilma, você também é consultora de comunicação estratégica. O que que Isso. é? O que que é isso? Fazer consultoria de comunicação estratégica? É exatamente o que a gente estava falando, que as técnicas elas vão se adaptando, elas vão inovando. Por exemplo, há algum tempo atrás, aqui em Santarém, as empresas não entendiam a importância de ter treinamentos de oratória, de comunicação estratégica, porque elas focavam em venda, venda e venda. Até que elas começaram a entender que para que uma empresa consiga vender bem, consiga bater sua meta, aquele colaborador, Lá da ponta, ele né? lá da Isso, eu ponta, acho aquilo que a gente importantíssimo falou, isso aí. ele precisa comunicar bem. O processo interno precisa É isso que eu funcionar. observo muito aqui em Santarém. Eu observo em Santarém, em qualquer lugar onde eu vou, mas eu quero ser bem tratado. Tratado no sentido Sim, de você chegar num bar, você chegar numa cafeteria, você chegar num local, num restaurante, a pessoa já vem lá, né? Se apresenta, né? sim, E ela vai conversar com você. Ela, às vezes, se ela é bem, vamos dizer assim, informada, se ela tem uma formação boa, sim. ela já pergunta o teu nome, o que que você deseja. Ela tem que traduzir muita empatia logo nesse primeiro contato. Né? E Muita é empatia. importante, por isso que eu estou dizendo, eu insisto, é muito importante não só o chefe CEO ou Sim, de uma exatamente. empresa, mas também quem está lá na ponta, o Sim, garçom, a sim. garçonete, né? É a Tem um primeira curso, impressão, né? sim, verdade. E isso é tão importante, Jéssica, que hoje as empresas elas começaram a acordar para isso, porque antes era uma comunicação muito engessada. É assim que funciona o atendimento e acabou. E hoje não, nós estamos trazendo a questão do atendimento humano. Eu estou lidando com outro humano, então eu não vou aqui te trazer um atendimento engessado, dizer, Jéssica, você vai ser atendido dessa forma, porque eu não sei como você gosta de ser atendido. E eu só vou saber como você gosta de ser atendido se eu perguntar, se eu te conhecer, se eu estudar o meu cliente. Então, cada cliente é um cliente, cada venda é uma venda. Não existe mais dizer, ó, eu vou vender assim, dessa forma que vai funcionar, porque não vai. O atendimento ele tem que ser humano. E essa questão da internet, das redes sociais, e nós colocamos isso no início do vídeo aí, as pessoas sentem muita necessidade de se expressar no seu perfil, né, na sua página no Facebook, na sua página no Instagram, enfim, nas redes sociais. Eu acho que precisa também, muita gente precisa ter um treinamento de oratória, básico pelo menos, Sim, para a questão da modulação da voz, porque quando ela fala de uma maneira monocórdia, né? Um só som ao longo sim, do tempo todo. E eu percebo que muita gente tem muito potencial. sim, Né? verdade. Ela consegue com aquela voz monocórdia, ainda assim ela consegue se comunicar. Mas e se ela tivesse um curso, se ela tivesse, ou pelo menos uma curiosidade mais de investir, de ler mais com relação ao oratório, eu acho que seria, ela ia ter uma explosão de novos seguidores para aquele negócio que ela faz ali, que de Sim. alguma forma se torna um influencer, né? Tem um negócio aí na sua mão. É importante também. É muito importante. Por exemplo, a neurociência diz que nós temos 8 segundos para ganhar o nosso público presencialmente. E na internet,
esse tempo é ainda menor, 3 segundos. Por isso que hoje em dia as pessoas começaram a se jogar em caixas d'água, fazer algo totalmente inusitado, porque é uma concorrência ali muito grande. Pela tua atenção, Pela né? tua atenção, exatamente. Então, nesse caso, as técnicas de oratória, a neurociência, que a gente também trabalha dentro, ajudam demais, demais. Qual seria um micro hábito diário para a pessoa que quer começar a dar um passo nessa questão do seu medo de se Sim. comunicar? Poderia incorporar no seu dia a dia para começar a desabrochar essa flor de comunicação que ela pode ser mais tarde, um potencial de comunicação que ela pode ser com esse hábito de micro hábitos diários que ela podia incorporar no seu dia a dia? Qual seria um? Sim. Jéssica, eu vejo que hoje as pessoas têm uma falsa ideia de perfeição, de buscar a perfeição. E a perfeição, ela não existe. O que existe é a busca pela excelência, você fazer um trabalho de forma É excelente. diferente, perfeição É diferente. e excelência. Isso. Então, não adianta buscar a perfeição que você vai gravar um vídeo, nossa, não ficou bom, eu não vou postar. E o que eu digo para os meus alunos, para os meus mentorados é grave e poste. E ao longo do processo, você vai qualificando, porque quando você posta, você começa a ver ali as tuas falhas, os teus erros, e sabe, nunca vai ser perfeito. Mas à medida que você começa, você consegue ajustar aquilo que você está fazendo. Agora, se você não começa, não tem como ajustar nada. Então, o que eu digo para você que está em casa, que tem esse medo e você quer realmente começar um micro hábito, vai em uma reunião de família, pede para falar algo. Vai em um aniversário, felicita ali o aniversariante. Vai em um velório, usa uma palavrinha, porque o treino ele acontece ali no dia a dia, na vida real. Nunca esperar um grande palco para se posicionar, porque se você consegue se posicionar em uma reunião de família... E todos os dias tem palcos na sua frente para você se exercitar, né? Que interessante isso aí, né? Se você consegue se posicionar nesses micropalcos, no dia que vier uma grande oportunidade, você não vai estar tão ansioso, tão nervoso. Você já treinou ali ao longo do processo. Interessante. Ronilma, só para a gente encerrar a nossa matéria aqui, nosso bate-papo aqui, e onde que funciona o teu curso? Como é que as pessoas, estou interessado, gostei do que a Ronilma está falando aqui para a gente. Sim. Onde é que eles poderiam te encontrar? Você tem um local físico? Como é que é? Olha, tem várias formas. O primeiro passo é através do meu Instagram. Essa é a principal maneira de me encontrar. Ronilma Santos, Ronilma_Santos, tá? Através do meu Instagram você pode ter todas as informações, mas geralmente eu atendo nas próprias empresas. Tenho também um espaço comercial para quem quer fazer mentoria individual. E faço turmas de oratória que geralmente essas turmas funcionam na agência 093 lá no Santíssimo. Geralmente aqui em Santarém também, né? Aqui em Santarém, na verdade, eu já atendi em Itaituba, já levei meu treinamento também para Grande São Paulo, em Guarulhos, São José dos Campos e aqui pela região do Baixo Amazonas também. Como você é uma perfeccionista, eu tenho certeza que você também não deixa de olhar para fora, olhar para o que está acontecendo no mundo em termos de novas ferramentas de oratória para se qualificar ainda mais, não é verdade? Sempre. O conhecimento, ele é uma crescente, nunca é aqui, né, Jéssica? A gente aprende aqui e nós temos que entender que podemos chegar aqui e aqui e aqui. Então, estou sempre de olho, sempre estudando, sou amante do conhecimento. E o primeiro passo é nós entendermos que nós sempre podemos aprender mais. E eu tenho essa mentalidade. Hoje o que eu sei é isso aqui, amanhã eu quero saber isso aqui, depois de amanhã eu quero chegar bem aqui. Agora, sendo sincera com você, quero que você seja sincero comigo. Tá bom. Como é que está a minha oratória aqui? Quero uma crítica tua em relação a mim. Pergunta capciosa essa. Olha, Jéssica, eu vou elencar um ponto que nós falamos aqui. A emoção da tua voz. Você consegue ter uma narrativa que sobe, que desce, que traz energia. É igual aquela entrevista de um torcedor apaixonado que vai ser entrevistado e o clube acabou de ganhar. Ele sempre vai falar,
é o porcão, Lenny. Pode ser tímido como for, mas ele vai ter o quê? É Paixão, vibração na voz. E isso, Gesso, paixão, vibração, você tem de sobra. Além do talento e do conhecimento, claro. Poxa, muito obrigado, Nilma. Muito obrigado mesmo pela tua participação. É sempre enriquecedor te ouvir, é sempre enriquecedor te ver, né? Porque você é uma pessoa inteligente, é uma mulher inteligente. Eu sempre saquei isso desde o momento que te vi pela primeira vez aparecendo na televisão, escrevendo, e eu nunca esqueço disso. Você é uma mulher muito interessante, tem uma inteligência assim, fora do comum em relação Obrigada. às demais pessoas. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite, um abraço e aguardo você lá no meu Instagram. Obrigado você pela participação, obrigado você pela audiência. Dá um like aí no nosso perfil no YouTube e vamos voltar aqui outra vez, tá? Trazendo uma outra pessoa aqui. Tchau!